Não, sobre o que nós falávamos, eu acho que foi uma questão bem presente essa semana, final da semana passada, essa semana no consultório, né? Algumas mães, e até mesmo em outra situação, uma filha, né? Comentando sobre essa questão das relações simbióticas, né? Mas vou te falar primeiro um pouquinho assim do ponto de vista da mãe, né? Então, depois de uma gestação onde tu tem o teu bebê totalmente dependendo de ti, porque a vida humana começa assim, né? Tu começa sendo aquele bebê entregue à tua mãe, entregue à vida, né? Em plena confiança. Então, acho que a gente aprende como mãe muito sobre isso. Sobre como que alguém pode se entregar tanto. Porque a certa altura, quando se é mãe, principalmente na maturidade, tu já esqueceu muito sobre a entrega. Tu já tem vários controles, né? Então o teu bebê vem te ensinar isso. E é uma relação tão próxima e de amor, e a questão da amamentação, da nutrição, realmente é uma relação simbiótica, né? Eu sou o bebê sou eu. Mas isso tem um período em que é saudável, né? Talvez ali os 9 primeiros meses, né? 9 dentro da barriga, 9 fora da barriga, nessa relação simbiótica. Depois disso a gente precisa começar a ir se diferenciando. Mas o que a gente tem visto, e aí pegando já uma situação um pouco mais para frente, uma situação entre uma criança maior, por exemplo, ainda essa ligação com a mãe, ela vai muito forte até 7 anos. Muito, muito forte. Depois disso, a criança começa a ir para o pai. Né? Então, o segundo CT, essa criança vai se direcionando cada vez mais para o pai, querendo fazer coisas com o pai, admirando o pai, né? Se tudo transcorreu razoavelmente nesse primeiro CT. O que às vezes acontece é que esse pai pode não estar presente, pode ser que essa mãe tenha se acostumado tanto nessa relação com a criança que ela não consiga deixar a criança ir. Então, a gente começa a ver uma relação simbiótica que até então era algo vital, acontecendo já com um prejuízo. Né? Talvez essa palavra seja forte assim, no primeiro momento, mas começa um certo prejuízo. Porque essa criança, ela precisa ser ela. Se ela permanece na relação simbiótica com a mãe, ela não vai conseguir fazer esse movimento de se individualizar. E também ela pode ser prejudicada na relação com o pai, né? Ela pode não ter espaço anímico para o pai. E nem sempre um pai consegue lidar com isso. Às vezes ele fica, essa criança aí só quer saber da mãe, filhinho de mamãe, né? Enfim. Mas falando um pouco do ponto de vista da mãe, né? Eu acho que é difícil a gente se dar conta que chegou a hora de deixar teu filho ir. Começar a ir. Ele não vai totalmente, né? Ele não vai totalmente para o mundo, totalmente para o pai. Não é isso. Mas ele precisa começar a ir. E dependendo das feridas dessa mãe, das demandas dessa criança, se é uma criança doente, se é uma criança com uma deficiência grave, ou a mãe tem uma ferida grave, uma ferida anímica, né? Esse processo não acontece de forma saudável. Então a mãe pode colocar o filho num lugar difícil de ser argumentado para que ele não esteja, porque é uma relação de amor, né? Então a criança ama a mãe ama a criança, então parece que está tudo certo, que é isso mesmo, que a gente vai ficar bem juntinho, que a gente vai dormir juntos e vai colocar o pai no quarto ao lado, né? Só que o lugar da criança não é ao lado da mãe, não é dormindo com a mãe, porque ela vai estar ocupando um lugar que não é o dela. Então ela vai estar sendo chamada para uma consciência precocemente. Ela vai se dar conta, ela vai estar dormindo com um adulto. Então ela vai se dando conta de coisas que não era para se dar conta agora. E eu não estou nem falando de coisas sexuais, não estou falando nada disso. Só estou falando animicamente, emocionalmente. Este não é o lugar da criança.
Então ela começa a ser chamada, ela começa a ser acordada do mundo dela, da inconsciência, que ela deveria permanecer um pouco mais, para esse mundo de consciência. E isso muitas vezes é elogiado, né? Porque parece aquele mini adultinho que vai se tornando, e as pessoas acham isso muito legal. Mas não é legal. É legal para o adulto, talvez. Uma criança, entre aspas, que dá menos trabalho, né? Mas para a criança não é bom, né? Essa energia que ainda está construindo os órgãos vitais, ali no segundo setênio, vai estar trabalhando no temperamento, vai estar trabalhando no corpo etérico, nos hábitos. Imagina, a gente vai estar trabalhando hábitos nessa idade e a criança está dormindo com a mãe. E hábito é um nível inconsciente. Tu não te dá conta que tu faz daquele jeito, a não ser depois, lá no futuro alguém vai te dizer, puxa, mas que estranho, né? Nossa, isso era tão familiar para mim que eu não me dei conta, né? Então, falando isso de um ponto de vista do desenvolvimento da criança e do desenvolvimento da mãe. A mãe, ela precisa voltar a ser ela também. Ser mulher, ser profissional. Claro que tudo isso muda a partir da vinda do teu filho, né? Mas ela precisa. Dependendo das feridas que eu tenho, eu não problematizo essa continuidade na simbiose. Porque o meu filho vai preencher algo em mim incrível. Como é bom o que eu estou sentindo, eu não consigo problematizar. Então não é muito fácil para a mãe, mas outro dia uma mãe trouxe essa demanda, né? Puxa, mas meu filho tem uma deficiência grave, ele realmente precisa de mim. Mas ainda assim ela percebe que se ela não está bem, o filho fica em crises maiores. E se o filho entra em crises maiores, ela entra em crises maiores. Então o que fazer para deixar o filho ir sem se sentir negligenciando? Que esse é um tema para as mães, né? Não, eu negligenciei algo. É um temor, né? De não dar conta, de não enxergar algo, de não cuidar bem. Então, eu falei para essa mãe, olha para quem tu precisa ser. Te apaixona por algo na vida. Vê o que é mesmo que tu queres realizar. Aonde que tu pode aderir. Porque quanto mais tu conseguires realizar a tua tarefa de vida, o teu propósito de vida, mais tu vai ser tu, mais tu vai te libertar dessa relação. E na medida em que tu liberta teu filho para ser quem ele precisa ser. Porque ele não precisa ser tu e tu não precisa ser ele. Essa não é a demanda da vida. A demanda é que tu sejas tu e ele seja ele. De uma forma saudável. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? É um tema que pode ter muitos desdobramentos, mas acho que um pouco por aí. A gente voltar a ser inteira, né? Consigo mesma e ter o filho ao lado e não o filho misturado contigo. E esse filho ao lado, nossa, essa estrada pode ser linda, né? Pelo crescimento que tu tem como mãe, pelo crescimento que essa criança tem como ser, e tu como ser também. Mas se for simbiótico, existe uma interferência negativa no desenvolvimento de ambos. E isso pode se tornar uma coisa muito grande. Que dica que você daria para uma mãe que acabou de assistir esse vídeo, acabou de ouvir essa palestra? Falou assim, nossa, eu tô aí, opa, essa aí sou eu estou vivendo isso. O que eu posso fazer para começar a mudar isso? Na antroposofia tem uma série de Madonas, que até é uma série de Madonas para meditação, né? E tem uma em especial que tem uma criançona, né? Que as Madonas têm aqueles bebezões, então ela tem um bebê grande assim do lado.
E ela está aqui cuidando do bebê e o olhar dela está assim, ó, pro mundo. Então, esse amor que tu está aprendendo a ter aqui com teu filho e que tu tem vontade de não deixar por nenhum minuto, dá uma espiada pro mundo com esse olhar amoroso. Vê o que te chama. O mundo também te convida para coisas que tu pode viver também o amor nessas coisas, ou com outra pessoa, ou com teu marido, ou retomar a relação com teu marido, que às vezes fica bastante fragilizado depois do filho, né? Então começa a olhar para o mundo. Tu não está deixando de cuidar, teu filho está aqui, todo o teu coração está aqui, tu ama, mas olha para cá também, para que o teu filho também possa olhar para o mundo. Exercita. Isso não é uma coisa que, olha, hoje realmente eu decidi. Meu filho agora vai para lá e eu vou para cá. Não. Não. A vida não é feita de enormes decisões que conseguem ser sustentadas. A vida é um exercício. Então, em algum momento está difícil, volta para cá um pouco. Mas lembra que esse não é o lugar, nem para ti, nem para o teu filho. E a partir desse exercício, cada vez mais tu vai ampliando a tua visão. E teu filho também. Então vocês estão juntos, mas vocês podem olhar para o mundo de vocês e para o mundo de uma forma geral. Então eu acho que a dica, se dá para dizer assim, né? É um exercício. É um exercício de outros olhares. Porque quando tu olha para o mundo de outro jeito, tu te vê de outro jeito. Porque o mundo te dá um feedback o tempo todo, né? E também vai dar um feedback para o teu filho. Então ele também vai se construindo a partir de novas referências, né? Isso é bom para todo mundo.